nós falamos um pouco sobre o conceito, nós falamos um pouco sobre a história, de modo geral, da farmacologia, e hoje nós vamos falar sobre os conceitos técnicos que são importantes dentro dessa farmacologia. E aí, quando nós nos referimos a esses conceitos técnicos, eu estou falando de modo geral, turma, de conceitos que são importantes no nosso dia a dia, como, por exemplo, diferença de farmácia, de drogaria, remédio, medicamento, o que é dose mínima, máxima, tóxica, letal, entre outros conceitos que nós usamos no nosso dia a dia, mas muitas vezes nós aplicamos esse conceito de modo errôneo. É importante também compreender que quando se fala desse conceito em si, não necessariamente nós estamos aqui para corrigir, por exemplo, o cliente, para corrigir o paciente. Nós estamos aqui para saber que o conceito técnico ele deve ser aplicado cientificamente em momentos oportunos, tá? Turma, fique à vontade para qualquer momento vocês interromperem e fazer algum questionamento, tá? Então, dentre os primeiros conceitos técnicos importantes, nós temos aqui droga, né? Então, de modo geral, gente, basicamente, toda substância que ela tem a capacidade de produzir um efeito farmacológico no nosso organismo e esse efeito favorece alterações no sistema biológico, é considerado uma droga, tá? Então, qualquer substância que altera, que provoca mudança no nosso sistema fisiológico, é considerado uma droga. E a partir daí, a gente pode definir o que seria droga benéfica, droga maléfica, drogas lícitas, drogas ilícitas. Então, de modo geral, quando eu falo que um medicamento ele é uma droga, ele é considerado uma droga, visto que, basicamente, todo medicamento, toda substância, ela vai ter a capacidade de alterar o sistema fisiológico, tá? Então, de modo geral, é considerado uma droga. E aí, dentro dessa característica, turma, nós também temos drogas benéficas, né, que seriam os medicamentos, como nós temos drogas maléficas, que aí entra o que nós chamamos de drogas que possam causar efeitos nocivos no nosso organismo, como as drogas lícitas e drogas ilícitas. E aí, quando se refere, por exemplo, em drogas lícitas, é aquelas que é permitida a sua venda, comercialização. E quando nós nos referimos a drogas ilícitas, são aquelas que não é permitida a sua comercialização. E a pessoa que usa, a pessoa que vende, que está de posse dessas substâncias ilícitas, podem ser presa ou ser punida por algum fator, tá? Então, turma, quando se fala que um medicamento literalmente é uma droga, está correto, porque droga é qualquer substância que possa alterar o nosso sistema biológico. E aí, turma, quando eu falo essas alterações, é a alteração mínima que seja. Por exemplo, pessoas que têm alergia a sabão em pó, a sabão, a detergente. Aquele detergente, esse sabão, ele passa a ser uma droga. Por que ele passa a ser uma droga? Porque ele tem a capacidade de alterar o tecido. Contudo, como é algo nocivo, como é algo ruim, é uma droga nociva. E aí, turma, outro conceito importante é quando nós falamos fármaco, né? Então, toda vez que eu falo fármaco, eu estou dizendo que é o princípio ativo, é a substância química que é o princípio ativo do medicamento. Então, quando eu falo, por exemplo, Tilenol, Tilenol é o nome de referência, é o nome ético do medicamento. Mas quando eu me refiro qual substância está presente no Tilenol, ou qual substância química, qual princípio ativo é o Tilenol? No caso, é o paracetamol, tá? Então, fármaco é igual princípio ativo, ou seja, é o nome da substância que causa o efeito no organismo. Lembrando que esse nome da substância é o nome que foi generalizado, porque tem um nome químico também. Então, por exemplo, quando eu falo Tilenol, eu estou falando que é o nome da marca, é o nome do medicamento ético, que tem como princípio ativo o fármaco
paracetamol. Só que o paracetamol é o nome dado popularmente, é o nome que é conhecido. Mas o paracetamol ele é uma estrutura química e essa estrutura química ela tem vários elementos, carbono, cadeia fechada, cadeia aberta, e isso acaba tendo um nome científico, um nome químico que a gente aprende, por exemplo, esses nomes no terceiro ano, que é lá naquela química orgânica, né, que é a nomenclatura da IUPAC. Só que, graças a Deus, turma, que de modo geral, a gente não é obrigado a aprender esses nomes químicos, porque são nomes extensos, nomes grandes. Então, padroniza-se ou padronizou que toda substância, mesmo tendo um nome químico, daria um nome mais conhecido, um nome mais popular. Apesar que existem vários fármacos, tá, turma, que são literalmente, por exemplo, nomes bastante estranhos, nome bastante difícil de pronunciar, tá? Então, fármaco é o nome do princípio ativo. O que é o princípio ativo? É o nome da substância que está presente no medicamento, tá? Lembrando, turma, que de modo geral, os medicamentos não necessariamente eles são constituídos somente de uma substância. Tem medicamentos que podem ter 2, 3, 4, 5 substâncias associadas ali no mesmo comprimido, na mesma drágia, na mesma cápsula, tá? Ou no produto líquido. Outros exemplos, para ficar um pouco mais claro para vocês, em relação ao que seria princípio ativo e o que seria fármaco. Por exemplo, Roacutan. Roacutan é um medicamento utilizado aí para o tratamento de acne, né, de espinha, principalmente de grau mais grave, tá? E aí, gente, o Roacutan é o nome comercial, é o nome ético, é o nome da marca. O nome do princípio ativo ou do fármaco é isotrotinoína, tá? Isotrotinoína. Outro exemplo é Cataflam. Cataflam é o nome comercial, o nome do princípio ativo ou do fármaco diclofenaco, tá? Anador, dentre algumas associações, dipirona. Então, de modo geral, é importante compreender que fármaco e princípio ativo é o nome da substância que está presente no medicamento, tá? E aí, já que nós estamos falando nesse contexto, né, de medicamento, de princípio ativo e etc e tal, é importante nós compreendermos o seguinte, que todo medicamento, ele tem uma forma farmacêutica. O que seria essa forma farmacêutica? É a maneira com que se apresenta a substância para o paciente. Então, um exemplo, eu vou fazer o paracetamol, vou produzir o paracetamol, ele é um pó. Ele é um pó sem consistência, ele é um pó áspero. Então, quando eu vou dar para o paciente, eu tenho que produzir um medicamento, eu tenho que produzir uma drágia, um comprimido, uma cápsula, um elixir, uma tintura. Então, de modo geral, gente, forma farmacêutica é a maneira com que é apresentado o medicamento para o paciente, para o cliente. E essas formas farmacêuticas, elas não têm só esse perfil. Ela não é somente o fato de ser apresentado para o paciente. As formas farmacêuticas, elas têm características, gente, primordiais para facilitar, por exemplo, o efeito, né? Sabe-se que as formas farmacêuticas líquidas, elas têm um efeito mais rápido do que as formas farmacêuticas sólidas. É importante compreender que nem todo medicamento ele pode ter todas as suas formas farmacêuticas, tá? Em que sentido? Não é porque o medicamento ele é por não é porque o medicamento ele é uma cápsula que eu posso fazer, por exemplo, uma solução. Não é porque o medicamento é um comprimido que eu posso fazer daquele comprimido ou daquele medicamento uma suspensão. Muitas substâncias ativas, muitos princípios ativos, muitos fármacos, eles não podem ser desenvolvidos várias formas farmacêuticas, por causa de estabilidade, por causa do local onde vai ser administrado. Mas é muito importante compreender que a forma farmacêutica ela tem uma importância significativa para a administração de medicamento, para efeito, para a ação desse produto, tá? Nós vamos ter, turma, uma aula só sobre formas farmacêuticas, tá? Em breve nós vamos ter uma aula só sobre formas farmacêuticas, as principais formas farmacêuticas, características individuais delas. E aí, nessa aula que fala de formas farmacêuticas, tá? Eu vou comentar para vocês alguns aspectos que são errados associados, por exemplo, ao uso.
pessoas que parte cápsula, pessoas que diluem, por exemplo, abre a cápsula, pessoas que corta comprimido, pessoas que corta drágia, qual que pode ser partível, qual que não pode ser partível, tá? Outro conceito, turma, bastante importante e interessante nesse contexto aqui é o que nós falamos farmacoterapia ou farmacoterapêutica, tá? É o estudo do uso e da cura nas enfermidades pelos medicamentos. O que seria isso? Para ficar um pouco mais clara essa definição, o que seria farmacoterapia? A farmacoterapia, turma, é uma ciência que visa definir qual o melhor tratamento para o paciente dentre os vários tipos de tratamento existentes. Por exemplo, quando um paciente ele tem gastrite ou úlcera, existem vários medicamentos que podem ser usados para aquele paciente. Existem os inibidores dos receptores H2 da histamina, como, por exemplo, cimetidina, ranitidina, famotidina. Existem também os inibidores da bomba de próton, como omeprazol, ensomeprazol, pantoprazol, tá? Existem os sucrafatos ou sucrafilme, que é o octasulfato adicionado de hidróxido de alumínio. Existem os antiácidos, como o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, bicarbonato de sódio. Então, assim, quando se pensa em azia, gastrite, úlcera, existe uma gama de medicamentos que podem ser usados para o tratamento desses problemas. Só que é interessante se vocês observarem. Vamos imaginar duas pessoas que estão com úlcera. E essas duas pessoas, elas vão elas vão ao mesmo profissional médico, né? O mesmo prescritor. E aí o prescritor ele passa ranitidina para um e passa omeprazol para outro. Mas de modo geral, turma, ambos não estão com úlcera, não estão com gastrite. Por que que para um passou ranitidina e para outro passou omeprazol? Porque isso, turma, é o que nós falamos farmacoterapia. É dizer o quê? Que cada indivíduo, apesar de ter doença semelhante ao outro, ele responde a um tratamento, ou os fatores que levaram à doença, ou o que ele sente, pode ser diferente do outro. E, consequentemente, a administração do medicamento também vai ser. Por exemplo, turma, geralmente quando um paciente ele tem gastrite ou ele tem úlcera, que as dores, que a queimação, que a azia, que a gastura acontece mais durante o período noturno, é mais adequado dar a indicação de inibidores de receptores H2 de histamina, como ranitidina e cimetidina. Então, é mais usado durante a noite. Ou então, por exemplo, o motivo das crises é a alimentação. Vamos imaginar que tem uma pessoa que tem gastrite, mas a crise ela se manifesta a partir do momento que ela se alimenta. Aí o mais indicado é a ranitidina. Agora vamos imaginar que uma pessoa ela tem gastrite ou ela tem úlcera e ela sente muita azia, muita queimação, muitas dores durante o dia, tá? E aí a indicação melhor vai ser do omeprazol, tá? Ou dos inibidores da bomba de prótons. Então é só para vocês começarem a compreender que quando se fala de tratamento medicamentoso, turma, existe uma individualidade, tá? Não é porque a vizinha usou paracetamol para dor de coluna que todos os vizinhos vão usar o paracetamol para dor de coluna. Cada pessoa tem uma representação, um fator que desencadeou aquela situação que tem que ser estudada, para assim definir qual é o melhor medicamento a ser administrado, tá? Então, dentro desse contexto, né, compreendendo essa característica da farmacoterapia, nós temos também mais dois termos bastante comuns e usados no dia a dia. Turma, às vezes acaba falhando um pouquinho e eu demoro a continuação da aula porque eu estou adicionando os alunos, tá? E aí demora um pouquinho, eu tenho que entrar num perfil para fazer isso. E aí, turma, mais dois conceitos bastante importantes, né, para a compreensão
e que por muitas vezes é usado inadequadamente, e aí eu quero que vocês entendam, vou repetir novamente o que eu falei no início da aula. É importante compreender o seguinte, turma, esses conceitos técnicos, eles são importantes principalmente em ambientes técnicos, em ambientes que têm pessoas com conhecimento e numa conversa técnica, ou em um concurso. Eu não preciso estar saindo corrigindo principalmente o meu paciente, tá? Quem tem que ter essa compreensão é o profissional, não é o paciente em si, tá? E aí nós temos dois termos bastante comuns, mas que é empregado às vezes errado, mas é compreensível. Por exemplo, farmácia e drogaria, né? Então, por exemplo, Drogaria Globo, Drogazil, agora vocês vão ver, por exemplo, farmácia de manipulação botica, farmácia Farmapele, né? Farmácia de manipulação. O que seria farmácia e o que seria drogaria? De modo geral, quando eu me refiro a farmácia e drogaria, gente, ambos são estabelecimentos farmacêuticos, tá? São estabelecimentos de saúde, que o objetivo ali é comercializar medicamento. Contudo, quando eu me refiro ao termo farmácia, eu estou me referindo a um estabelecimento que tem manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Em outras palavras, é uma farmácia de manipulação, tá? E aí, nessa farmácia de manipulação, além de manipular os produtos, ela também comercializa. Então, farmácia é um estabelecimento de manipulação, de produção de medicamento. Enquanto a drogaria, turma, é um estabelecimento que vende o medicamento nas suas embalagens originais, tá? Em medicamentos industriais, praticamente dito, certo? Agora entenda uma coisa. Quando se fala farmácia e drogaria, nessa definição que eu estou dando para vocês, essa definição ela está associada a algo técnico e de documentação. Então, quando eu vou registrar junto ao conselho, quando eu vou registrar junto à vigilância sanitária e os órgãos competentes, eu vou colocar lá, farmácia ou drogaria. Se for manipulação, farmácia. Se for drogaria, se for venda de medicamentos nas suas embalagens originais, drogaria. Agora, o nome comercial eu posso colocar do jeito que eu quiser, tá? Exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma farmácia de manipulação e eu quero botar drogaria de manipulação. Pode? Pode. O nome comercial fica a teu critério. Se você quiser ter uma farmácia ou uma drogaria, quiser botar drogaria açougue do seu João, pode. Também não tem problema. O nome comercial cabe a você. Agora, em nível de documentação, tem que seguir muito adequadamente as regras. Farmácia ou drogaria, tá? Lembrando também que o termo farmácia é utilizado para unidade privativa hospitalar. Então, toda unidade hospitalar que tem a distribuição, o fracionamento de medicamento é chamado de farmácia. É tanto que ninguém vê a drogaria do hospital. Pode observar que geralmente sempre nós falamos a farmácia hospitalar, a farmácia do hospital. Turma, só um momento, vou pegar uma água.
E aí, turma, dando essa sequência associada a esses conceitos técnicos, nós temos aqui, né, a drogaria, que eu comentei para vocês, que é um estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. O que diferencia muito do que é drogaria e do que é farmácia, tá? Então, drogaria é uma coisa e farmácia é outra, né? Sempre associada à farmácia manipulação ou fracionamento de medicamento, que seria a farmácia hospitalar, e drogaria a venda do medicamento nas suas embalagens originais. Outro estabelecimento que vende produtos com ações terapêuticas, gente, são as Evanaria. Evanaria é um estabelecimento que realiza dispensação de plantas medicinais. Mas entenda, quando se fala realiza dispensação de plantas medicinais, literalmente é aquelas plantas medicinais reconhecidas, aquelas plantas medicinais que sabe que é aquela espécie, que é aquele gênero, que é padronizado, que tem informações pertinentes e adequadas. Até porque, se fosse considerar ao pé da letra que é qualquer local que tem dispensação de planta medicinal, o quintal da nossa casa poderia ser uma ervanaria, porque a maioria das pessoas acaba cultivando alguma espécie de planta que tem um efeito terapêutico e acaba dando, por exemplo, para o vizinho, né? Uma erva cidreira, um chá de boldo, mas isso não é evanaria. Evanaria, e lembra, aliás, e é importante vocês saberem, não é a planta teoricamente natura, mas é uma planta desidratada em uma quantidade adequada, padronizada para fazer determinado tratamento, tá? De modo geral, reconhecidamente em São Luís, Evanaria é o horto onde se tem em São Luís, lá na Universidade Federal do Maranhão, no horto do curso de farmácia, tá? Que é dispensado plantas e produtos derivados de planta, que até é chefiado pela professora Terezinha Rego, tá? Outros estabelecimentos, apesar de comercializar, não são considerados evanaria. Até porque, gente, evanaria, uma vez que é reconhecido como evanaria, tem que ter a presença de um profissional técnico responsável, que nesse caso aqui é o profissional farmacêutico, tá? Turma, alguma pergunta sobre esses conceitos, algum exemplo, alguma dúvida que vocês queiram relatar? Agora que eu cheguei agora que eu consegui entrar, graças a Deus, ô meu pai. Que bom, Larissa. Nós estamos começando. É Rosa Maria. Que bom. Nós estamos também, agora que tem uns 20 minutos de aula, tá? Qualquer dúvida. Tá bom. E aí, turma, dentro dessa característica, outros conceitos que nós temos aqui, por exemplo, é remédio e medicamento, tá? É engraçado que quando nós falamos remédio e medicamento, por muito a gente acaba achando que é a mesma coisa. E, na verdade, não é a mesma coisa, tá, turma? Remédio tem uma finalidade, medicamento é outra. Agora, entenda, não é porque são diferentes que a gente vai sair corrigindo os pacientes e clientes. Igualmente eu falo para vocês, qual é o termo mais comum de nós utilizarmos? Remédio ou medicamento? Remédio. Nós chegamos, por exemplo, na farmácia, eu quero remédio tal. Mas, na verdade, uma vez que você vai na farmácia, o que você está querendo é um medicamento. Não é, de modo geral, um remédio, tá? Mas entenda, remédio é um termo popular, tá? Usado para qualquer coisa que possa causar um efeito benéfico no seu organismo. Então, por exemplo, abraço, uma conversa, um beijo, chorar, tudo isso é considerado remédio, tá? Por isso que está dizendo aqui como conceito, palavra usada pelo leigo como sinônimo de medicamento e especialidade farmacêutica. Refere-se a qualquer procedimento que possa ser usado para tratamento de patologias, tá? Então, tudo que lhe acalma, né? O chá da vovó pode ser um remédio, o abraço pode ser um remédio, como também, gente, um medicamento pode ser um remédio. Olha só, todo medicamento, ele é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Por quê?
Porque o medicamento ele tem o objetivo de tratar patologias, certo? Mas o remédio, nem todos os remédios vai tratar uma patologia. Por exemplo, não adianta você dar um abraço, olha só, não adianta você dar um abraço para tratar o câncer. Dar o abraço, ele vai melhorar a situação do indivíduo em questão de se sentir acolhido, de transmitir boas energias, mas não vai substituir o medicamento, tá? E o que seria medicamento? Medicamento, turma, é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. E é importante nós compreendermos essa definição, porque é incrível como muitos profissionais, como também as pessoas leigo, mas aí é justificável, achar que medicamento é para curar a doença. Ah, medicamento serve para curar. Não, turma. Medicamento tem várias aplicações. Eu tenho um medicamento que ele pode ser preventivo contra a doença, como, por exemplo, vacina. Vacina é um tipo de medicamento. E aí a vacina ela serve para quê? Para prevenir você não ter a doença em si, tá? Exemplos, quando a gente toma polivitamínicos, né? Vitamina C, vitamina D, ou quando a gente toma alguns sais minerais, né? Zinco, magnésio. Por que você toma aquilo dali? Você toma para possivelmente repor ou evitar que tenha algum déficit e, consequentemente, tenha alguma doença. Então, isso aí é profilático, tá? E é importante também compreender, dentro dessa classificação de medicamentos, turma, que tudo vai depender do contexto. Eu posso ter um medicamento que ele pode ser curativo, ou eu posso ter um medicamento, o mesmo medicamento pode ser profilático. Vai depender da aplicação e do contexto. Exemplo, antibiótico. Quando nós falamos em antibiótico, eu posso tomar um antibiótico antes de ter a infecção, ou eu posso tomar um antibiótico já quando eu estou com a infecção. Então, quando eu tomo um antibiótico antes de ter a infecção, ele é preventivo, ele é profilático. Agora, quando eu tomo um antibiótico que eu já estou com a infecção e eu quero tratar essa infecção, ele já não passa mais a ser profilático, ele passa a ser curativo. Então, essa definição, essa classificação dos medicamentos quanto ao perfil dele vai depender do contexto. Só para complementar essa história do antibiótico que eu comentei aqui para vocês. Exemplo, turma, toda vez que o indivíduo ele vai fazer, por exemplo, um implante dentário, que ele vai realizar algum procedimento cirúrgico na boca, é muito comum, na verdade é protocolo, dos profissionais odontólogos prescrever, por exemplo, a amoxicilina. Por quê? Porque, turma, e a pessoa não está com infecção, mas já prescreve a amoxicilina antes mesmo do procedimento. Ele vai tomar ali antes do procedimento, né? 2 horas antes, por exemplo. Por que se faz isso? Porque sabe que o indivíduo ele vai sofrer um processo cirúrgico na boca. A boca é repleta de micro-organismos. E aí existe uma probabilidade muito grande de ter uma infecção, um abscesso. Então, quando se dá o antibiótico, eu já diminuo a carga bacteriana, diminuo a quantidade de bactéria e impeço que tenha, por exemplo, esse abscesso, tá? Então, nesse contexto aí é profilático, tá? Agora, por exemplo, a pessoa já está com abscesso, ou a pessoa está, por exemplo, com infecção urinária, já está com micro-organismo. Então, é necessário fazer o uso do antibiótico para matar. Então, nesse caso aí, é curativo, tá? Dando continuidade nesse contexto aí dos medicamentos em si, as suas finalidades, né, a sua classificação quanto à sua finalidade, nós temos também medicamentos paliativos. O que seria medicamentos paliativos? São medicamentos, gente, que minimiza o problema, tá? Leva a um estágio tolerável ao nosso organismo. Exemplo, a pessoa está com dores nas articulações ou dores intensas porque está com câncer terminal, da morfina. A morfina, gente, ela é paliativa, ela vai minimizar o problema naquele momento, mas não vai solucionar o problema, tá? Outro exemplo, turma, a maioria dos medicamentos que são utilizados para tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, são medicamentos paliativos. Por quê? Porque ele vai minimizar, assim como também vai prevenir
complicações lá na frente, mas não vai curar, né? Ah, eu vou tomar um medicamento aqui, o captopril, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina 1, para curar da hipertensão. Não, não vai curar. Vai ser paliativo, vai minimizar o agravamento de determinados problemas oriundos da hipertensão arterial. E por fim, turma, nós temos aqui... Só um momento, turma. E aí, turma, é importante nós compreendermos também outra finalidade dos medicamentos, que é para fins de diagnóstico. Como assim? Como assim? O medicamento ele pode ser utilizado para fins de diagnóstico. Nesse sentido, o que seria para fins de diagnóstico? Medicamentos que auxiliam no diagnóstico, como por exemplo, turma, acredito eu que todos vocês aqui já ouviram falar da colonoscopia, né? Que é um exame que introduz uma câmera, por exemplo, na região retal, para ver como é que está o colo, para ver como é que está o intestino. Então, quando se faz, por exemplo, esse exame, é necessário que tenha um esvaziamento intestinal, né? Saia as fezes. Então, por exemplo, o bisacordil, que é o lactopurga, pode ser utilizado para o esvaziamento. E o bisacordil, nesse contexto, ele é considerado para fins de diagnóstico. Outros exemplos são os contrastes, né? Que são utilizados aí para ressonância magnética nuclear, tá? E vários outros, ok? Professor, o Luftal entra também como medicação para fins de diagnóstico ou não? Fabiana, vai depender do contexto. Por exemplo, se o indivíduo ele vai fazer um exame, desculpa, se ele vai fazer, por exemplo, o exame de colonoscopia e aí utiliza também o Luftal, né, que é a simeticona, com o objetivo da eliminação de gases e para evitar o distendimento do abdômen, ele vai ser considerado aí para fim de diagnóstico, tá? Agora, se o indivíduo não vai fazer nenhum exame diagnóstico, uma colonoscopia, por exemplo, mas ele está com gases e aí utiliza o Luftal, aí nesse caso aí já não é para fim de diagnóstico, já é mesmo curativo, para eliminação dos gases. Então, assim, o mesmo medicamento ele pode ter várias finalidades. O que vai definir é o contexto, tá? E aí, turma, outro conceito, né, importante dentro da farmacologia, nós podemos falar aqui do nome químico, tá? O que seria nome químico? Diz respeito à constituição da droga. Então, para a compreensão de vocês, no nosso primeiro slide, eu comentei para vocês o seguinte, gente, o medicamento, ele tem a substância ativa, ele tem um princípio ativo, que é aquela substância que vai exercer o efeito no nosso organismo. E essa substância, esse princípio ativo, ele tem um nome mais popular, que é o nome mais fácil de ser conhecido. E tem um nome químico. O nome químico de uma substância é o nome dado à estrutura química. Pelo formato da estrutura química, a gente vai determinar o nome. Que isso daqui
determinado por regras da IUPAC, tá? Como, por exemplo, se tem, por exemplo, 4 carbonos, but, tem ligações saturadas, alceno, e aí vai montando o nome químico da droga. Lembrando que, eu até comentei anteriormente, graças a Deus, nós não precisamos aprender nome químico, porque é o nome da estrutura química. Basta a gente aprender literalmente o nome popular, que é o nome do princípio ativo, que já são complicados, já tem algumas drogas, gente, que tem medicamentos que tem nomes altamente complicados, principalmente antibióticos, tem nomes complicados, antirretrovirais, que são fármacos utilizados para o tratamento do HIV, tá? E outros aí que tem algumas classes que tem um nome bem trava-língua mesmo, tá? Mas, de modo geral, é importante, turma, que eu vou tentar sempre falar para vocês o nome comercial, mas sempre vou dar ênfase para o princípio ativo, tá? Porque a gente tem que aprender o princípio ativo, porque principalmente existem leis que, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, o nome que deve ser prescrito os medicamentos é pelo princípio ativo e não pelo nome de marca, tá? Não pelo nome comercial. Só um momento, turma. Outro conceito importante, né, dentro da farmacologia é a farmacognosia. E aí, quando nós falamos de farmacognosia, é uma ciência que tem como objetivo, turma, estudar substâncias de origem da natureza, né? A matéria-prima vai ser de origem da natureza, seja ela, por exemplo, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, tá? Então, quando se fala farmacognosia, é uma ciência que estuda as substâncias que possam ter um efeito farmacológico do nosso organismo de origem da natureza, ok? Que a matéria-prima é da natureza. Então, por exemplo, um exemplo clássico, acredito que todo mundo conhece aqui o heparema, tá? Ou o hepatilon. O heparema é a associação de 3 plantas, né? Cáscara, sene e boldo. Então, assim, aquele produto, ele é um produto fitoterápico, tá? E além de ser um produto fitoterápico, ele é estudado dentro da farmacognosia, porque ele é oriundo, a matéria-prima é oriundo da natureza, que no caso são as espécies vegetais. Turma, e aí eu vou chamar agora para vocês a atenção, né? Para vocês observarem adequadamente esse conceito e essas definições, na verdade, de dose, tá? O que seria dose, né? Que as pessoas geralmente acabam não compreendendo. Por que que o medicamento ele tem que ser dado de 8 em 8 horas? Por que que o medicamento tem que ser dado de 12 em 12 horas? Por que tem medicamento que é dose única, tá? Tudo isso, turma, está associado à dose. E é importante nós compreendermos o seguinte, que dose é a quantidade da substância a ser administrada de uma vez a fim de produzir um efeito terapêutico, tá? O que seria isso? Turma, toda vez que nós temos um efeito terapêutico oriundo de um medicamento, é porque aquela substância ela já chegou na corrente sanguínea dentro de uma concentração mínima para fazer efeito, tá? Eu gosto muito de dar um exemplo que, por exemplo, da dor de cabeça. O que é que acontece? Tem uma pessoa que está com dor de cabeça, ela vai e toma Neosaldina. Passa 5 minutos, a dor de cabeça não passou, aí ela começa a espraguejar a Neosaldina, que não presta, e vai tomar o Anador, sendo que a Neosaldina tem dipirona, que é o Anador, tá? Mas por que que a pessoa literalmente tomando um medicamento atrás do outro para ver se faz logo um efeito? Turma, isso literalmente é errado. O nosso corpo ele precisa de um tempo para começar a absorver o medicamento. Então, por exemplo, se o indivíduo ele tomou um medicamento por via oral e esse medicamento é sólido, a gente tem que esperar, gente, em média, 25 a 30 minutos para começar a fazer o efeito. Mas por que que isso acontece? Porque simplesmente o medicamento ele tem que ser
o comprimido, ou a drágia, ou a cápsula, ou a pílula, todo medicamento sólido, ele precisa chegar no estômago, ser desintegrado, se desmanchar. Depois o princípio ativo vai ter que ser diluído nas secreções gástricas ou intestinais para depois ser absorvido. E isso leva um tempo, tá? E isso leva um tempo. Então, quando se vai tomar um medicamento por via oral, que ele é sólido, eu tenho que esperar pelo menos 30 minutos para começar a fazer o efeito. Por quê? Porque quando eu tomo um medicamento, eu estou tomando uma dose. 100 miligramas, 200 miligramas, 300 miligramas, 700 miligramas, uma micrograma, vai depender do medicamento. Mas aquela quantidade que eu estou tomando, ela não vai rapidamente para a corrente sanguínea. Ela é absorvida lentamente com o passar das horas. Então, se eu tomo, por exemplo, um paracetamol de 500 miligramas, daqui meia hora é que vai começar a absorver a substância. Então, daqui meia hora vai ter 500 miligramas do paracetamol na corrente sanguínea? Não, não vai ter. Vai sendo absorvido pouco a pouco. 50 miligramas, mais 10 miligramas, depois de uma hora, mais 50 miligramas. E aí vai chegando a dose, vai chegando a concentração na corrente sanguínea, tá? E aí o que é que acontece? Todo medicamento, para exercer um efeito, para ele começar a fazer um efeito, na verdade, tem que ter uma dose mínima. Ou seja, a concentração tem que chegar na corrente sanguínea em uma quantidade suficiente para começar a fazer o efeito. Isso é a dose mínima, tá? É a menor quantidade de uma droga capaz de produzir efeitos terapêuticos. Ou seja, vamos imaginar que você tomou paracetamol 500 miligramas, certo? Depois de 20 minutos, nós já temos depois de 20 minutos, nós já temos 50 miligramas do paracetamol na corrente sanguínea. Opa, perfeito. Então, o paracetamol começou a chegar na corrente sanguínea. Então, já vai baixar a febre, já vai diminuir a dor. Não. Eu preciso de 80 miligramas, isso é algo hipotético, tá, turma? É um exemplo hipotético das concentrações que eu estou dando, só para ficar mais lúcido. Então, vamos imaginar que depois de 20 minutos chegou 50 miligramas, eu já tenho substância no sangue. Então, já vai começar a fazer o efeito terapêutico? Não, porque a dose mínima é 80. Então, eu tenho que absorver mais 30 miligramas daquela que já está no sangue, na corrente sanguínea, que já está no estômago, para começar a fazer o efeito. E isso é dose mínima, tá? E o que é dose máxima? Dose máxima, gente, é a concentração máxima do efeito máximo que pode acontecer. Que aí tem um grande problema. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam tomando 2 comprimidos de uma vez, 3 comprimidos de uma vez, 4 comprimidos de uma vez, achando que quanto maior a concentração, mais rápido será o efeito. Isso acontece muito, gente, com dor de cabeça, né? As pessoas tomam 2 Neosaldina, 2 Cefalide, 2 Cefálio, 2 Anadol, esperando o quê? Que tenha um efeito maior, que tenha um efeito mais forte. E, na verdade, turma, entenda uma coisa. Uma vez que a dose chega na sua concentração máxima na corrente sanguínea, não adianta eu dar mais substância, porque o meu corpo só vai responder àquela concentração. E tudo a mais que eu tomar, acaba se tornando já a dose tóxica. E o que seria essa dose tóxica? Já seria o início dos efeitos adversos. É quando começa a ter o efeito adverso. Então, turma, todos nós temos que tomar medicamento, e esse medicamento ele tem que ser tomado em uma concentração de janela terapêutica. Como seria isso? Eu tenho até tanto que pode ser tomado. Acima disso eu já não posso, porque senão já começa a dose tóxica. Então eu tenho que tomar a concentração adequadamente, tá? E depois da dose tóxica, nós temos aí, turma, a dose letal, tá? O que é a dose letal? A dose letal é a famosa overdose. Toda vez que a gente fala, a pessoa morreu por overdose. O que é essa overdose? É a dose letal. A concentração, gente, é tão alta
da substância no organismo que o corpo ele não consegue usar aquela substância, os seus mecanismos de proteção para tentar eliminar a substância são todos falidos e a pessoa literalmente morre por overdose, tá? Turma, é tanto que eu gosto muito desse conceito, né? Que o que diferencia um medicamento do veneno é a dose. Todo medicamento ele pode se tornar um veneno, vai depender da dose, tá? Quanto mais quantidade você der para um paciente ou para você mesmo, aquele medicamento ele passa a ser o quê? Ser uma dose tóxica ou uma dose letal, passa a ser um veneno. Um exemplo clássico nós temos aí. Hoje, um dos principais situações associado a suicídio é por medicamento. As pessoas tentam se matar utilizando, por exemplo, psicotrópicos como Gardenal, Clonazepam, Rivotril, tá? Acaba tomando, por exemplo, 30 comprimidos de Rivotril, uma cartela de Rivotril. Se tomar um comprimido de Rivotril, ou dependendo da se é líquido, 2, 3 gotas, não vai causar mal, porque você está tomando dentro de uma dose adequada. Mas se você colocar demais ou ingerir demais a substância, você sim vai ter uma dose letal. Por quê? Você está saindo da dose máxima para a dose tóxica e da dose tóxica para a dose letal, tá? Turma, alguma pergunta sobre dose? Professor, só Ô, uma, Newton. só uma pergunta. É porque, no caso, tem uns tipos de uns remédios que tem que tomar os dois. No caso, para gripe. Você pode repetir a pergunta? Cortou, Newton. 2 o quê? Assim, são 2 comprimidos, no caso, que tem os comprimidos que é para gripe, que Certo. deve tomar os 2 comprimidos, nesses casos. Entendi. Newton, por exemplo, o Benegrip, né? O Benegrip, ele tem lá o comprimido amarelo e tem um comprimido verde, né? E aí, quando você vai estar resfriado, está gripado, você acaba utilizando os multigripais da vida como Benegrip para tratar os sinais e sintomas, né? Coriza, febre, congestão nasal. O que que acontece? Quando eles falam que é para tomar 2, é porque tem substâncias diferentes em cada comprimido. No amarelo tem a dexclofenamina, no verde tem ali o paracetamol, tem a fenilefrina. O que é que acontece? Quando eles pedem para tu tomar os 2, é porque são várias substâncias que tem ali naqueles medicamentos e eles acabam dividindo em 2 comprimidos, porque não tem como misturar as 3 substâncias, as 4 substâncias. Nesse caso aí, está adequado. O problema é o quê? É você tomar 2 verde, 2 amarelo, que aí tu aumenta a dose da fenilefrina, a dose do paracetamol, a dose da dexclofenamina. Aí tu sai de uma dose máxima para uma dose tóxica. Nossa, entendi. Compreendido? Compreendi. É igual, Nilton, a coristina D. Pode observar que a coristina D, ela tem 3 camadazinhas, né? Como se fosse até um bombom, uma balinha, né? Bonitinha. E aí tem 3 cores. Cada cor daquela dali é um tipo de substância, tá? Cada cor daquela dali é como representasse as 3 substâncias presentes na coristina D. Você tá tomando as 3 substâncias juntas em um único comprimido. Agora, se você toma 2, 3, 4 comprimidos de uma vez da coristina D, tu vai aumentar a dose individual de cada substância. Aí tu pode sair da dose máxima para a dose tóxica, ou da dose tóxica para a dose letal. Ah, certo. Compreendi. Professor, deixa eu lhe perguntar. Tanto numa medicação ser genérica ou ela, tipo assim, de farmácia assim, conhecida, nome comercial, o que vale a pena é nós nos levar em conta o princípio ativo, né? Seja genérico ou não. Isso. Certo ou errado? Certo. Corrija. Certo e errado. Olha só, Fabiana, nós vamos ter uma aula, tá? Só sobre genérico.
Quando for na aula de biodisponibilidade, eu vou falar só sobre genérico, e se é bom, se é ruim, por que que uns têm um efeito bom, outros já não têm um efeito tão bom. Mas o que eu quero que você entenda, que no Brasil existe 3 classificações de medicamento, que é o medicamento ético, que é aquele bam, que foi o primeiro, que tem qualidade. Nós temos o genérico, que é aquele que não tem o nome da marca, o nome que está ali é o princípio ativo, e ele também é bom porque ele passou pelos controles de qualidade. E nós também temos os medicamentos similares, que esse é um grande problema. Porque os medicamentos similares, muitas vezes, eles não têm qualidade porque eles não passam pelos testes de qualidade, bioequivalência, biodisponibilidade. Então, o que é que eu posso te garantir, Fabiana? Que os medicamentos genéricos, todos têm qualidade, porque eles são obrigados a passar por testes de qualidade. Quando eu falo teste de qualidade, gente, são testes de biodisponibilidade e bioequivalência. O que é isso? É para saber se a quantidade de princípio ativo que tem ali no comprimido, ele vai chegar adequadamente no sangue, tá? Igual os medicamentos éticos, eles também passam por esses testes. Agora, os similares, eles não são obrigatórios ainda, apesar de já ter leis que exige isso, tá? Mas ainda está em período de adaptação. Para tentar deixar um pouquinho mais claro. Professor, só repete para mim, professor. É genérico, similar e ético. Éticos. Ético. Ah, certo, obrigada. Tá? Ético. Olha só, Fabiana. Vamos ver se tu tem conhecimento desses 3 medicamentos. Já ouviu falar do Tilenol? Já ouviu falar do paracetamol, que é o princípio ativo? E eu não sei se você já ouviu falar do Tilaflex. O Tilenol é o ético. É aquele que foi o primeiro, é aquele que tem uma qualidade, aquele que passou pelos testes. Perfeito. O paracetamol, que é o princípio ativo, que é o que está no nome do genérico, ele é tão bom quanto o Tilenol, porque ele passou pelos testes também, certo? Aí tem o Tilaflex. O Tilaflex, ele também é o paracetamol. O nome comercial é Tilaflex, mas o princípio ativo é paracetamol. Só que o Tilaflex, ele não passou pelos testes. Então, ele não tem tanta confiabilidade quanto o paracetamol genérico e quanto o Tilenol. Aí você pode perguntar assim, Wellison, tem como fazer a identificação disso? Não tem, turma. Não tem. O único medicamento que você tem como identificação é genérico, porque eles vêm pelo nome do princípio ativo e pelaquela tarja amarela com G bem maiúsculo, genérico. Agora, por exemplo, eu não tenho como olhar um medicamento pelo nome comercial e dizer que ele é ético ou se ele é similar. Ah, professor, mas tem medicamento que ele tem aquele Rzinho. Não sei se vocês já viram aquele R que fica logo acima das palavras, dos nomes. Aquele R, gente, não significa que é de referência. Aquilo dali significa que é registrado, que a marca foi registrada. Então, não tem como eu saber. A não ser que eu já tenha uma experiência de muito tempo em farmácia, a não ser que eu já tenha uma vivência, a não ser que eu pegue aqueles livros que tem no balcão da farmácia, principalmente em farmácia pequena no interior, que ali tem dizendo se o medicamento se o medicamento é de marca, ou, desculpa, se o medicamento é ético ou se o medicamento é similar, tá? Mas se eu não tiver esse conhecimento, eu vou ser enganado na farmácia. Eu vou estar comprando um medicamento que pode ser só farinha. Ok, professor, obrigada. Tranquilo? De nada. E aí eu vou falar um pouco melhor sobre isso quando eu falar da aula de atividade. Professor, me tira uma dúvida de referência ao que mesmo que o senhor falou? Olha só, quando a gente fala medicamento ético, ele também pode ser chamado de referência. O que é o medicamento de referência? É aquele que foi o primeiro a ser criado e todos os outros laboratórios acabam se espelhando nele. Tá? Então, por exemplo, o Tilenol, ele é o ético, também / referência. Pode ser chamado de referência, tá?
Aí tem o paracetamol, que é o princípio ativo somente, é o genérico. E o Tilaflex, que é o nome da marca, Tilaflex é o nome da marca, e tem como princípio ativo paracetamol, ele é o similar. Agora, o que é que eu quero que vocês não confundam, gente? Lembra, pode pegar qualquer caixa de medicamento que não seja genérico e observe que nesses medicamentos que tem um nome de marca, quando eu falo nome de marca, é aquele que não é o princípio ativo, tá? Observa que logo em cima eles botam um R com um R dentro de uma bolinha, tá? O que é isso? Significa que aquele medicamento ele foi registrado. Quando eu falo que ele foi registrado, é que ele significa que só aquela indústria pode ter aquele nome. Não é que ele é de referência. O R não é referência, o R é registrado. É igualzinho, por exemplo, a Coca-Cola. Observe que o nome da Coca-Cola tem um R. Significa que a marca Coca-Cola foi registrada. Nenhuma outra pessoa pode ter o nome Coca-Cola. Outra indústria vai criar um refrigerante com o nome Coca-Cola, porque já foi registrado. Oi, Emanuel. Quer falar alguma coisa? Não, era minha esposa que estava tentando participar da aula que tinha saído do celular dela, mas eu liberou a participação dela agora. Obrigado. Tá, tranquilo. Mais algum comentário? Obrigado, professor. De nada, fica à vontade. Então, turma, dando continuidade, tá, aos nossos conceitos, nós temos aqui posologia, tá? E aí, quando eu falo posologia, é o estudo das doses. Inclusive, eu falei para vocês, por exemplo, essa questão de dose em si, né? Dose mínima, dose máxima, dose tóxica, dose letal. Só recapitulando, dose mínima é a quantidade de substância que chega no sangue mínima para começar a ter o efeito. Dose máxima é aquela quantidade que já é o máximo para ter o efeito, e tudo aquilo a mais não vai aumentar efeito nenhum, então não precisa tomar vários comprimidos para ter um efeito aumentado, porque vai chegar a um limite, e aquele limite acima não tem aumento de efeito. Dose tóxica é quando começa a fazer os efeitos adversos, e dose letal é a famosa overdose. A pessoa literalmente morre por overdose porque existe uma concentração tão exacerbada no sangue que leva a falências múltiplas de órgão, o corpo literalmente reconhece a substância como estranha e outros processos, tá? Turma, oi. Só uma curiosidade. Certo. O pessoal sempre fala assim que quando... Só um minutinho, tá dando eco aqui. Tá, você deve estar com duas coisas ligadas. Professor, o pessoal sempre fala que quando se toma 2 tipos de vitamina, criança, né? Certo. Tipo, tá uma vitamina normal e depois dá aquela vitaminazinha seu redoxon. Ele dá vitaminose, né? Hipervitaminose, tá? Aí, nessa questão dessa dosagem, o que pode acarretar para a criança em si quando acontece isso? Tá. Elaine, tudo vai depender do tipo de vitamina, tá? Porque, assim, quando a gente fala polivitamínicos, né, ou esses polivitamínicos, eles têm ali, por exemplo, zinco, ferro, que são sais minerais, vitamina C, vitamina D, complexo B, magnésio. O que acontece? Se por acaso o indivíduo ele tiver uma grande quantidade de vitamina C, ele está ingerindo 2 polivitamínicos diferentes, mas ambos têm vitamina C. E aí ele toma uma grande quantidade, porque ele está tomando 2 comprimidos, na verdade é para tomar só um. O que vai acontecer? Em relação à vitamina C, ele pode ter problemas hepáticos, porque a vitamina C aumenta a metabolização, tá? Se ele estiver consumindo ferro, por exemplo, e ali tá tomando 2 comprimidos, e os 2 comprimidos têm ferro, uma alta dosagem de ferro pode levar a azia, queimação, gastrite. Então, assim, não existe uma coisa que acontece. Vai depender da quantidade de substância e quais substâncias aumentaram. Aí, dependendo da vitamina, eu posso ter, ou dos sais minerais, eu posso ter o problema, tá? Então, eu não posso dizer assim,
ele teve vitaminose, mas ele teve vitaminose por qual vitamina? Vitamina D? Ah, então se tiver excesso de vitamina D, ele pode ter aumento de cálculos renais, porque a vitamina D, desculpa, pode mexer com a mineralização óssea. E aí pode ocorrer acúmulo de cálcio na urina, na bexiga, nos rins, desculpa, e ter a formação de cálculo renal. Então, assim, para eu lhe dizer o que a pessoa pode ter com a vitaminose, eu preciso saber qual a vitaminose que ele teve. Foi vitamina C, D, complexo B. Mas o que eu posso dizer é que, da mesma maneira que a baixa quantidade de vitamina, que a hipovitaminemia pode ser ruim, o aumento da vitamina no corpo também pode ser ruim, tá? Deu para entender, Elaine? Deu sim, professor. Tá. Porque pelo que eu entendi na tua pergunta, você queria uma coisa que pode acontecer, mas eu tenho que saber qual vitamina aumentou. Dependendo da vitamina, vai ter as consequências. Mas eu te falei aqui de duas, né? De duas vitaminas. A D pode aumentar cálculos renais, tá? A vitamina C pode levar a problemas hepáticos. Os sais minerais, zinco, né? Ferro, pode levar a gastrite, tá? Pessoas que utilizam, por exemplo, nesses polivitamínicos, muito beta-caroteno, pode ficar com as extremidades, né, mais amareladas, mãos amareladas, tá? Porque vai acumulando, vai pigmentando a mão, tá? Então, tudo vai depender do tipo de sal mineral e de vitamina que está em excesso. Turma, e quando nós falamos nessa posologia, que é o estudo das doses, existe uma explicação, existe uma necessidade, existe uma importância de se compreender que se o medicamento é para administrar de 6 em 6 horas, é porque em 6 em 6 horas há a tendência de diminuir aquela concentração do sangue. Então você tem que dar de novo para repor a concentração para que continue fazendo o efeito. Se é de 12 em 12 horas, tem que repor de 12 em 12 horas. Eu não posso nem prolongar e nem posso diminuir, porque se é de 8 em 8 horas e eu dou de 6 em 6 horas, eu tenho chance daquela dose passar a ser uma dose tóxica. E se eu, em vez de dar de 8 em 8 horas, eu dou depois de 12 horas, eu já posso ter uma diminuição da concentração tão drástica que quando eu ingerir o outro comprimido, já não chega na concentração mínima e aí não tem efeito. Então, é necessário seguir esse padrão. Lógico, turma, que tudo tem suas exceções, tá? Toda regra vai ter sua exceção, tá? Um exemplo. Vamos imaginar, tá? Que tem um paciente que ele tá ardendo em febre, tá chegando lá aos seus 39 graus de febre, e aí tá dando paracetamol, e aí vocês sabem, né, que paracetamol geralmente é de 8 em 8 horas, tá? Geralmente anti-inflamatórios são de 8 em 8 horas, com algumas exceções, e aí o que que acontece? Já deu paracetamol, só que o paracetamol não está baixando a febre, e aí você não espera as 8 horas, você diminui aí para 6 horas. Pode, porque você já vai dar uma outra dosagem para tentar aumentar um pouco aí, para chegar à dose máxima, para tentar baixar a febre. Mas entenda, é um risco que está levando a um benefício. Benefício, porque existe a possibilidade de diminuir a febre, de baixar a temperatura corporal. Mas qual é o risco? Eu vou chegar a uma dose tóxica. E essa dose tóxica, o indivíduo já pode começar a sentir algum incômodo, como, por exemplo, dores no fígado, porque o paracetamol é hepatotóxico, tá? Então, tudo tem uma avaliação em si, ok? Tranquilo? Turma, outro ponto muito importante que vale a pena eu comentar aqui para vocês. Nós, enquanto não estivermos na prática clínica, trabalhando, não tem como a gente aprender as dosagens, porque tudo tem a dosagem, a posologia, ela tem características infinitas. Como assim? Medicamento para verme, antiparasitários. Tem indivíduos que é dose única, tem indivíduos já que não são dose única, já é pelo peso corporal. Medicamentos em pediatria, criança, já são 2 gotas, 3 gotas, adulto, 40 gotas por causa do peso corporal. Então, assim, nós não temos um padrão para dizer assim, olha, todo anti-inflamatório tem que dar de 8 em 8 horas. Não,
Vai ter anti-inflamatório que vai ser dado de 12 em 12 horas, tem anti-inflamatório que é dado uma vez por semana, tá? Então, assim, tudo vai depender do medicamento, do princípio ativo e da situação do paciente. Turma, eu vou falar primeiro esse conceito iatrogenia e placebo, depois eu vou para a prodroga, tá? Porque ela é um pouquinho mais complexo. Iatrogenia, tá? Turma, quando eu falo iatrogenia, eu estou falando de problemas ou complicações resultantes de tratamento clínico e cirúrgico. O que é algo iatrogênico? Iatrogênico é tudo que leva a complicações, que levou a complicações resultantes de um tratamento ou de uma cirurgia. Exemplo bem clássico. Uma mulher vai colocar implante, né? Vai colocar uma prótese de silicone. E aí, durante o procedimento cirúrgico, colocou a prótese, só que aconteceu daquela prótese ficar um pouco mais alta, um pouco mais baixo, ou teve uma cicatriz enorme, tá? Ficou deformada. E isso é algo iatrogênico, tá? Por quê? Foi oriundo de um procedimento cirúrgico. Outro exemplo, vamos imaginar que tem uma pessoa que tem acne e está sendo tratado com ácido. E aí, esse ácido queimou a pele, manchou a pele. E isso é algo iatrogênico. Então, tudo que leva a complicações, que é oriundo de cirurgia ou de tratamento, é considerado iatrogênico. E iatrogenia, gente, a maioria das vezes são representados por erros, tá? Erros de profissional. Por que eu estou falando esse termo iatrogênico? Eu não sei se vocês, como posso dizer, não sei se vocês já ouviram o termo teratogenia ou teratogênico, que é diferente de iatrogenia, tá? Teratogenia, que não está aqui, esse conceito não está aqui, mas teratogenia, gente, é toda complicação que um medicamento ele pode ocasionar em um feto, tá? Em um feto. Então, por exemplo, quando se fala assim, a mulher gestante ela não pode tomar medicamento para verme até o primeiro trimestre de gravidez, de gestação, né? Mebendazol, albendazol. Por quê? Porque esses fármacos eles são teratogênicos, eles podem levar à má formação do feto. Então, teratogenia é a capacidade de uma substância em levar a alterações no feto, tá? Que é diferente de iatrogênico, que é esse aqui que eu expliquei agora para vocês, que está o conceito na tela, tá? Teratogênico é uma coisa e iatrogênico é outro. E o próximo conceito aqui, turma, é placebo, tá? Placebo, gente, é um termo utilizado, né, que é derivado do latim, que significa vou agradar. O que é esse vou agradar? Na farmacologia, gente, placebo é uma substância inativa, ou seja, que não tem efeito nenhum, mas que acaba satisfazendo o psicológico do paciente. Eu não sei se vocês já ouviram falar de efeito placebo. O que seria o efeito placebo? É a pessoa se sentir bem com algo, mas que naquele produto não tem nenhuma substância. Um exemplo, turma, não sei se vocês já perceberam, mas tem criança, como também adulto, que acaba gostando muito de medicamento, principalmente se o medicamento ele for docinho, né, colorido. E aí o que é que acontece? Tem medicamento, gente, tem criança que acaba gostando desse medicamento e eles acabam inventando dor de cabeça, acabam inventando dor de estômago só para tomar um medicamento. Só que nós sabemos que não pode estar tomando esse medicamento se o indivíduo não está sentindo nada. E aí você vai e prepara, por exemplo, um comprimido de farinha. Pega ali uma farinhazinha, coloca ali um quisuque, uma cozinha e faz o comprimidozinho e dá para a criança. Gente, é incrível que imediatamente... Oi, Elaine. Eu tô passando isso aqui em casa. A criança gosta de medicamento, né? Ela toma tudo que ela achar. Quantos anos, Elaine? 4. 4, né?
principalmente se tiver gosto de balinha, né? De sorvete, tutti-frutti, laranja. Esse é um dos grandes problemas. E aí, o que é que você pode fazer? A criança, ela começa a birrar, ela começa a espernear, dizendo que está doendo a cabeça, que está doendo o estômago. Você pode preparar, por exemplo, um xarope, né? Um líquido, um exemplo. Você pode pegar ali um mel, uma água, e aí preparar, colocar um kisuke, alguma coisa doce, e botar no vidro do medicamento seco. E aí você pode dar para a criança, como se fosse um medicamento. E isso vai ser placebo, porque não é substância ativa, mas isso acaba agradando o psicológico. Gente, quem tem essa oportunidade é incrível. Imediatamente que quando tu faz isso, a criança, ela já fala, não, tô melhor. Por quê? Porque é psicologicamente. Sim. Você acredita que ela disse pro pai dela assim, papai, corre, vai buscar o remedinho que minha barriga tá doendo muito. Aí eu disse, tem certeza? Aí eu vou lá no filtro, boto um pouquinho de água no copo e digo, toma um remedinho. Aí ela, ai mamãe, eu melhorei. Eu só dei água. Justamente. E isso é placebo. Placebo é qualquer coisa, né, que não é uma substância ativa, mas que acaba satisfazendo o teu psicológico, tá? Isso acredita por isso como dela, tanto faz ser um gosto doce ou amargo, ela toma do mesmo jeito. Tá. Tem um lado positivo, né? Ela não dá trabalho para tomar medicamento. Não. Mas tem um lado negativo que você deve suspender todos os medicamentos. Suspender, quando eu falo colocar em uma superfície alta, evitar deixar embalagem de medicamento nada próximo, né? Porque senão acaba ingerindo. Professor, também já passei por isso. Maria José. Fabiana, Maria José. Eu conheço uma mãe. Maria José que está falando. Eu conheço uma mãe que, quando o filho dela era pequeno e ela queria ir para a festa, né? E à noite ela dava era aquele apeviti para a criança dormir, só que não dormia de jeito nenhum. Aí nós temos algumas situações. Lá na frente, eu vou conversar um pouco mais para vocês, mas isso, gente, o apeviti é um antialérgico, é um antihistamínico. Os antihistamínicos de primeira geração, como, por exemplo, Polaramine, Fenergan, todos esses medicamentos, eles causam uma pequena sedação e acaba fazendo com que as pessoas durmam. Não é à toa, por exemplo, que quando você vai fazer uma viagem, que você acaba tendo cinetose, que é a doença do movimento, que dá vontade de vomitar, de baldear, a gente toma Dramin. Porque o Dramin, ele causa uma sedação, leva à sonolência. Qual é o problema aí, Maria José? Primeiro, por que possivelmente a criança já não dormia? Porque ela já dava tanto que o corpo ficou tolerante da criança. Então já não adiantava dar pouca dose, você tinha que aumentar a dose para fazer aquele efeito sonolento, tá? Porque o corpo ele se torna tolerante. O que é essa tolerância? É a resistência que o corpo adquire. Por isso que pessoas que utilizam medicamento por anos, vai chegar um momento que o corpo não vai mais responder aquele medicamento, porque o corpo se tornou tolerante, tá? Agora, gente, é errado, entenda uma coisa, é errado dar medicamento para a criança dormir, principalmente esses tipos de medicamentos. Por quê? E isso pode fazer com que a criança se torne dependente químico. Existem documentários, né? Existem vídeos, inclusive vocês podem colocar no YouTube, de pessoas que se tornaram dependente químico de droga, maconha, cocaína, porque na infância a mãe dava medicamentos para dormir. E como o medicamento para dormir ele te causa uma sensação boa de relaxamento, isso vai levando a pessoa a ficar dependente sem nem perceber, tá? Então, pessoas que utilizam medicamentos para dormir têm a tendência de se tornar, têm a tendência de mais facilmente ser usuárias de substâncias químicas, tá? Oi, Fabiana. Professor, é que eu tive uma experiência dessa também. Eu trabalhava em um home care e a minha paciente, ela disse que ela estava com muita dor de barriga, né? Sim. Só que, como ela tem problemas psicológicos, aí eu botei uma água de açúcar para ela, aí perguntei, com 10 minutos depois ela disse que tinha passado, que ela não estava com dor de barriga, na verdade, ela queria tomar alguma coisa mesmo. Isso. E serviu como placebo, né? Serve como placebo. E muitas vezes, Fabiana, era só atenção, tá? Queria só atenção. Porque, gente, dar medicamento, você entregar um medicamento para qualquer pessoa é um ato de cuidado,
tá? Quando você se preocupa em dar um medicamento para alguém, é porque você está cuidando daquela pessoa, tá? E aí, turma, o placebo, ele se torna importante também, porque quando se vai fazer, por exemplo, o desenvolvimento de medicamentos, de vacina, nós estamos num período muito importante aí de desenvolvimento de vacina, tem que ter o grupo placebo. O que seria o grupo placebo? Então, nós temos o grupo que recebe a vacina e o grupo que não recebe a vacina, só que eles não sabem, tá? Por quê? Eles querem também entender quais as possíveis reações psicológicas só pelo fato de saber que está recebendo algo, tá? E todos os estudos para desenvolvimento de medicamento tem que ter. E aí, turma, como eu falei para vocês, eu ia voltar aqui em prodroga, tá? Ia voltar aqui em prodroga. O que é prodroga? Olha só, gente, o próprio termo está dizendo pró. Pró significa o que vem depois, tá? O que é que acontece, turma? Muitas vezes nós tomamos medicamentos e aí aquele medicamento tem substância. Aí o que é que nós achamos? Que você está tomando uma substância que já vai fazer o efeito terapêutico. E o que é que acontece? Existe muito medicamento que eles são, quando você toma, aquela substância ela é inativa. O que seria isso? Não tem efeito nenhum no nosso organismo. Ela só vai fazer efeito no nosso organismo a partir do momento em que ela é convertida na substância ativa. O que seria isso? Eu tenho uma substância, tomo, só que aquela substância não tem efeito. Só que o meu corpo, por processos químicos metabólicos, ele consegue transformar aquela substância inativa em uma substância ativa. Isso seria a prodroga. Um exemplo bem clássico, gente, em relação a isso, é a prednisona e a prednisolona. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que é um corticoide, tá? Bastante utilizado. Eu já ouvi falar, mas não sei qual é a diferença de um para outro. Mas tem uma diferença aí. Tem muito importante, tá? Primeira coisa que é para entender. Prednisona e prednisolona são corticoides. São anti-inflamatórios esteroidais. Basicamente, as duas têm a mesma aplicação terapêutica. Mas o que diferencia uma da outra? A prednisona, ela é uma substância que é uma prodroga. Ela é uma substância inativa. Ou seja, quando tu toma prednisona, ela não tem efeito nenhum. Só que ela é convertida dentro do nosso corpo, pelo fígado, na substância ativa. Quem é a substância ativa? Prednisolona. Então, prednisona é inativa, prednisolona é ativa. Aí vocês podem perguntar assim, então, professor, por que nós não damos logo para o paciente a prednisolona, já que ela é ativa? Porque isso vai depender de algumas características. Por exemplo, turma, a prednisolona, que é a substância ativa, ela é um pouquinho mais irritativa do estômago, tá? Então, por exemplo, quem tem gastrite, quem tem úlcera, é melhor tomar a prednisona, que ela não é irritativa do estômago, e aí, quando ela vai para o fígado, ela converte em prednisolona, mas já passou pelo estômago. Agora, quem tem problemas de fígado, hepáticos, já não é adequado tomar prednisona. Por quê? Porque o fígado está doente, não vai conseguir transformar a prednisona na prednisolona. Eita, professor, que complicação foi essa agora? Na verdade, turma, o que eu quero que vocês entendam é prednisona e prednisolona são substâncias diferentes, mas que têm a mesma aplicação. Só que uma é inativa. Por que é inativa? Porque aquela substância não faz efeito, mas ela vai fazer efeito quando ela for convertida na substância ativa. No caso, a prednisona é inativa. Quando é convertida pelo fígado, dá origem à prednisolona. Aí tem um efeito anti-inflamatório. Como também nós podemos tomar logo a prednisolona, que é a substância ativa. Só que aí, dependendo do paciente, eu posso optar por uma ou pela outra. Ficou claro, turma, isso de prodroga ou não?
Pedro? Um pouquinho complicado. Deixa eu dar um outro exemplo, Rosa. Olha só. Tem o medicamento, eu não sei se vocês já ouviram falar, enalapril. Enalapril. É um medicamento utilizado para hipertensão arterial. É da mesma família, da mesma classe do captopril. O enalapril, quando eu tomo ele não tem efeito nenhum. É uma droga inativa. Se a droga é inativa, então é uma prodroga. Por quê? Depois que eu tomo, o meu corpo é que converte ela na substância ativa, que no caso é o enalaprilato, tá? Então, prodroga é a substância inativa quando é ingerida, quando é administrada, mas quando chega no organismo, se transforma na substância ativa. Certo? Alguma pergunta? E para a gente finalizar os nossos conceitos técnicos, tá? Passa aqui para vocês, né? Toxicologia. A toxicologia é uma ciência que visa estudar, gente, os mecanismos de ação, os mecanismos tóxicos dos medicamentos, dos venenos. Então, todo mecanismo que leva a um efeito tóxico, um efeito nocivo, seja de veneno, seja de medicamento ou qualquer outra coisa, é estudado pela toxicologia, tá? Então, toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos, enquanto a farmacologia é a ciência que estuda os efeitos benéficos das substâncias. E a psicofarmacologia, pelo próprio nome está dizendo, psico, né? É a área da farmacologia que estuda os medicamentos que agem sobre o nosso sistema nervoso central, que age sobre a atividade mental, tá? Que age sobre o nosso psíquico, ou seja, são medicamentos que são usados para o tratamento de ansiedade, depressão, esquizofrenia, distúrbio bipolar, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, tá? Distúrbio maníaco e vários outros fármacos que possam interferir sobre o nosso sistema nervoso central. E assim, turma, nós terminamos nossa aula sobre conceitos técnicos, né, que nós iniciamos na semana passada com História da Farmacologia, ok? Alguma pergunta, algum comentário? Professor,